Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. A partir de agora, chega até você Mensagem da Cruz, um programa da Comunidade Evangélica Deus Vivo, Rua Carlos Pavan, número 677, Jardim Portal dos Ramos, Londrina, Paraná. Apresentação, Pastor Wilson Dedim e equipe. Como posso me calar se vejo tanta gente sofrendo? E somente o Evangelho tem poder para libertar. Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Pastor Wilson mais uma vez dizendo bom dia, a paz do Senhor Jesus, nessa manhã de quinta-feira. Hoje é dia 25 de dezembro e é o que você está pensando, é dia de Natal, pelo menos o comércio, enfim, a sociedade comemora. E nós estamos aqui, amados, né? A sua Deus Vivo, Web TV, e nós estamos passando por aqui para desejar a todos vocês ótimas festas, um Feliz Natal. O pastor Júlio está aqui, vai complementar isso também com alegria. Pastor Júlio, bom dia, Pai do Senhor. Bom dia, pastor Wilson, bom dia, Felipe, bom dia a você nesse dia especial que é o dia de Natal. Também quero desejar a você as mais ricas bênçãos dos céus. Natal, comemora-se o nascimento do nosso Redentor. Talvez você tenha comemorado um Natal comercial. Comemore um Natal em que Cristo nasça no seu coração e que você tenha uma vida plena com o nosso Redentor. Exatamente, querido, certamente, pastor Júlio, muita gente nos acompanhando, juntamente dos seus familiares, né? Preparando aquele almoço gostoso, e nós queremos dizer a você, ó, Jesus está aqui e Jesus está juntinho de vocês. Se alegrem, festejem, mas nunca esqueçam do dono da festa, que é o Senhor Jesus. Queridos, eu quero passar para vocês as nossas atividades do final de ano, tá? Talvez alguém pergunte, mas pastor, você não cancelou os trabalhos? Não, amados, não cancelamos. Claro, só lembrando que hoje, quinta-feira, nós não teremos atividades, tá? Aqui na igreja não teremos atividade, tudo bem? Sempre temos oração, mas nós não teremos atividade hoje à noite na igreja. No sábado, às 19h30, vai ter o culto normal do jovem. Eles mesmos pediram e eu concordei porque é muito bom, tá? Então, venha para a igreja, sábado, agora 19h30, nosso culto normal. E o culto de domingo normal também, pastor? Normal. 19 horas é o nosso culto de celebração ao Senhor e você é o nosso convidado. Faz o seguinte, recebeu parentes? Faz o convite e venham todos celebrar ao Senhor conosco. Lembrando, queridos, que é o último domingo, né? Vai ser dia 28, o último domingo do ano, estarei pregando a palavra do Senhor Jesus. E atente para isso aqui também, queridos, terça-feira é culto normal, é dia 30, terça-feira, às 20 horas, culto normal, tá? Lembrando, irmãos, que no dia 31, que é quarta-feira, aí é o último dia do ano, nós vamos ter o culto da virada. Que horário mesmo, pastor Júlio? 21 horas. Das 21 horas até meia-noite só, né, pastor? Exato. E a gente está pedindo para os amados irmãos que você traga, né, aquele prato de salgado para depois da meia-noite. Meia-noite e 1 já vou encerrar, viu, irmãos? E depois nós vamos saborear os alimentos que os irmãos vão trazer, né, pastor? Exatamente, tá? Esse salgado aí que o pastor se refere, quem sabe aí é um pernil,
uma Opa! picanha assada, quem sabe um frango, né? Quem sabe aí... um bife à milanesa, hein? Um bife à milanesa, isso. Uma lasanha, pastor? Uma lasanha, uma maionese, um salpicão, uma macarronada. Eita. Tem gente que faz umas macarronadas, hein? Meu Deus. Maravilha, pastor. Se alguém quiser trazer frutas da época, né? Aquela uva madurinha, melancia, eu gosto muito, viu? Agora a jaca é só para o pastor Júlio e o Lídio. Pastor Wilson ama jaca, irmão. Não, jaca não. Mas, querido, então isso é da quarta-feira para quinta-feira, do dia 31 para o dia 1º, né? Só um detalhe também, além do prato que você vai trazer, né? Da refeição, também trazer os seus pratos e talheres e aquilo que você for beber, né, pastor? Exatamente, isso mesmo. Tá aí, amados, então, esse aviso dos trabalhos final de ano, mais uma vez desejando a vocês ali, né, ótimas festas, vai viajar, ore, vigie, tá entendendo? É isso aí, bom, ótimo descanso, não esqueça de ter Jesus em tudo quanto você vai fazer, é o que desejamos aí a todos os amados, viu? Tudo bem, amados, vamos deixar uma mensagem aí para vocês, então, que fala sobre o Natal, e acredito que isso vai, de alguma forma, orientar vocês aí a respeito dessa festa, que nós respeitamos, mas entendemos que Jesus não nasceu no dia 25, tudo bem? Seria isso, né, pastor Júlio? Exatamente, pastor. Deus abençoe, fique com esse louvor e a mensagem para o coração de todos os Deus amados. Deus abençoe. Manda sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Eu quero chamar a sua preciosa atenção, e eu quero falar de um tema que está aqui no meu coração. Natal, nascimento de Jesus. Isso para você entender, tá? Mas Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Queridos, a Bíblia não diz o dia do nascimento de Jesus, e a Bíblia também não cita o dia da vinda do seu Jesus. E isso ficou, eu diria assim, obscurecido, se eu posso dizer. Pelo menos a Bíblia não menciona o dia que Jesus nasceu e nem o dia da volta ou da vinda dele, tá? Aí instituíram, não vou entrar em detalhes, o dia 25 de Natal,
o dia do nascimento de Jesus. Aí alguém diz, então é o aniversário de Jesus. Você vai ouvir muitas colocações dizendo assim, mas nós não comemoramos o aniversário. Então você observa que há muita controvérsia, muitas distorções sobre essa data. Agora, por que colocar dia 25 de dezembro? Uma das colocações que eu faço é o final de ano, balanço, férias, 13º. O comércio jamais vai perder essas datas, por isso tem instituído aí o segundo domingo de maio, o dia das mães, agosto, dia dos pais, e assim sucessivamente. O comércio tem as suas formas de trabalhar. E aí ficou essa data, 25 de dezembro aí, que se torna muito mais comercial do que propriamente uma reverência à pessoa do seu Jesus. Então a gente não quer ser polêmico, mas também ninguém é bobo da corte, e quem estuda então tem mais conhecimento. Mas a Bíblia fala do nascimento de Jesus. Eu quero discorrer aqui, nós vamos ler aqui do capítulo 2 de Mateus, versículo 1 a 12, e você nos acompanhe para você ter um melhor entendimento do texto. Vamos lá. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádiva, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisado em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Muito bem, uma leitura um pouco extensa, mas para trazer para nós uma melhor compreensão. E eu só quero mencionar que o irmão Neri está dizendo: quero mandar um Feliz Natal lá para o pastor Augusto Diniz, na África. Olha aí, pastor Augusto, irmão Nerias, papai do pastor Júlio, mandando também um Feliz Natal para o senhor aí, tudo bem? Olha, diferentemente de muitos, o nascimento de Jesus, ele foi planejado, pastor Júlio, não na terra. O nascimento de Jesus, quando você estuda a Bíblia, ele foi planejado na eternidade. Na eternidade. Jesus, esse ser tão controverso para muitas pessoas e para muitas nações. Mas verdade é
que Jesus, ele nasceu. E Jesus, eu coloquei aqui, Jesus não nasceu de uma rainha e nem de uma artista de cinema, mas Jesus nasceu de uma virgem. Veja bem que Jesus é filho de Deus, um ser eterno, celestial, todo-poderoso. Jesus nasce, quer dizer, ele entra no ventre de uma virgem chamada Maria, Maria. Então Jesus não nasceu de uma rainha, ou que seja, de uma artista de cinema para que se tornasse famoso, mas Jesus nasceu de uma virgem. Outra coisa, o nascimento de Jesus, ele é celebrado no mundo inteiro. Aí surge-se uma pergunta: por que o nascimento de Jesus é celebrado no mundo inteiro, se ele nasceu em Belém da Judeia? É porque Jesus está vivo. E aonde tem uma pessoa que crê em Jesus Cristo, logo crê no seu nascimento, então ele celebra, seja no Japão, seja num país de primeiro mundo, ou país, eu diria, mais humilde, mais pobre, Jesus é celebrado. Haja visto na África, na Índia, em tantos lugares, Jesus é celebrado, essa data maravilhosa, porque Jesus está vivo. Eu coloquei ainda, não vemos comemorar o aniversário, eu diria, de Faraó. Você já viu comemorar o aniversário de Faraó? Não. E o aniversário de Nabucodonosor? Também não. E de Herodes? Vocês comemoram o aniversário de Saddam Hussein? Não. E de Buda? Não, também. E de Maomé? Também não. Por que não comemora? Porque eles estão mortos, mas Jesus está vivo e ninguém celebra aniversário de quem morreu. Mas por que celebra de Jesus? Porque ele está vivo, pastor. Exatamente, porque ele vive, nós aí comemoramos aí o seu nascimento, a data, que foi colocada como o nascimento de Jesus Cristo, e celebramos a ele, porque ele veio ao mundo, não com um sangue humano, ele usou como ali o útero de uma virgem, mas não tem sangue humano, porque o sangue que foi vertido na cruz do Calvário foi um sangue puro para remir a toda a humanidade, e ele vive, por isso nós o celebramos. Aí essas colocações que eu fiz mexem com a cabeça das pessoas, é fácil de entender. Você vai comemorar o nome, o aniversário de Tancredo Neves, vai comemorar o aniversário, eu diria, de Buda, de Maomé, de Nabucodonosor, de Herodes? Não, ninguém comemora, mas o aniversário de Jesus é comemorado, porque não se comemora aniversário de morto, tá? Mas então Jesus está vivo e o pessoal comemora, e aí está, amados. Tudo bem? Agora vejam outra coisa que eu tive analisando. Ao mesmo tempo, Jesus, ele é amado, mas também ele é odiado. E vem uma outra colocação. Por que ele é amado? Porque ele venceu a morte, ele está vivo. Por que ele é odiado? Porque está vivo. Ninguém odeia amor também, pastor. Não, ninguém, não tem, tem até uma expressão que fala aí, ninguém chuta cachorro morto, Ninguém odeia aqueles que já morreram. Aliás, tem até quando as pessoas estão vivas, eles estão aí se odiando quando estão vivos, mas depois que morre fica tudo bonzinho, Aí não tem mais aquele negócio. Mas veja bem, Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro estão adorando ao Cordeiro que está vivo. Agora tem aqueles também que não creem na sua morte, não creem na sua ressurreição e ainda o odeiam. E o odeiam porque ele está vivo e não conseguem explicar esse ódio também para a humanidade. Esse é o Cristo que está vivo. Então Jesus, vou repetir, pastor, Jesus, ele é odiado em muitos lugares, em muitas ações, mas Jesus, ele é amado. Quem ama Jesus dá um glória a ele. Glória a Deus. Quem ama Jesus, esse Cristo vivo, Então, meu amado, eu vou só para você colocar a cabeça para funcionar. Então, veio um glória lá do Japão, o outro lá de Curitiba também, pastor Wilson.
É verdade, ó. Dá glória a Deus aí que Jesus está vivo, né? E nós o amamos. Agora vai comemorar aniversário de quem morreu? Não vai. E por que que tem ódio de Jesus? Eu repito, tem ódio porque ele está vivo. Ninguém odeia morto, gente. Vamos pôr a cabeça para funcionar, né? Agora veja bem, o nascimento de Jesus, pastor Júlio, estremeceu toda a estrutura do rei Herodes, como hoje também estremece muitos governos mundiais. Não pode falar de Jesus aqui, não pode ter literatura. Eles acham que ele, sendo presidente da província, do estado, da nação, eles conseguem tirar isso do coração do povo. Me desculpe, se você me permite, isso é muita falta de entendimento, para não dizer outra palavra aqui, tá? Então, o nascimento de Jesus estremeceu a estrutura do rei Herodes. Se não, veja o versículo 2 e o versículo 3, pastor. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. O rei Herodes, em vez de ficar feliz, ficou perturbado. E hoje, presta atenção, amados, presta atenção, tá? Presta atenção até nas mensagens Feliz Natal que sai da boca de alguns que odeiam Jesus, mas talvez até uma forma meio obrigada, diz Feliz Natal, boas festas, que as picanhas não faltem na sua mesa, e assim por diante. Ô irmão, Herodes ficou perturbado, endemoniado, ele ficou possesso. Sabe por quê? Não nasceu apenas um menino, mas nasceu Salvador. E o lindo que nasceu numa manjedoura, ele não quis vir aqui achando que era o bam. Herodes ficou perturbado. Agora, se você estudar um pouquinho a história de Herodes, pastor, esse, como todos os demais, mas especialmente esse Herodes está citado aqui, olha, Herodes, isso foi um rei cruel. E você vai entender porque nos demais aqui na sequência da mensagem, por que tinha tanto ódio e ele procurava matar Jesus. Herodes, ele foi um rei cruel. Pastor, esse Herodes aqui, ele casou 9 vezes. Eita, só? Só 9 vezes, né? Primeiro casou, sabe como é o nome da primeira mulher? Mariana. Se a minha nota estiver ouvindo, misericórdia, né? Vamos trocar o nome, né? Mariana. Ele matou todos os parentes da Mariana. Eita. Matou todos, com medo, com ciúme de tomar o lugar dele. Que rei é esse, pastor? É um monstro. Você não está vendo? Eu tenho que ser cuidadoso, né? Quanto mais aquele que está na liderança, ele manda fazer injustiça, prender e matar, ele revela a fraqueza dele. Sabia disso? Sim. Porque o verdadeiro líder é aquele que não divide, é aquele que soma. Agrega. É aquele que ama, ele não tem medo de alguém passar na frente dele, de maneira alguma. Então ele matou, casou 9 vezes, né? Matou todos os parentes dele, inclusive matou até a sogra. Meu Deus. Matou até a sogra, né? E com ciúmes, e com medo dos filhos de Mariana de crescer, porque estava crescendo, e tomar o trono. E tomar o trono, matou os 2 filhos também. Meu Deus do céu. É terrível, né? Então, esse homem, o versículo 4, olha o que diz aí. E bota perturbado nisso, Bota perturbado, verso 4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Agora veja bem, odiando Jesus, ele quis ganhar força. Nós estamos vendo isso no cenário religioso mundial. Volta e meia alguém vai beijar o pé e a mão de alguém. Eita, meu pai do céu, não sei até quando, né, pastor? Mas, meu pai, mas enfim, lá, e congregados todos os príncipes do sacerdote
E os escribas do povo perguntam: onde havia de nascer o Cristo, o menino? Como que dizendo, eu também quero adorá-lo. Exatamente, né? Uma fala boazinha. Boazinha. Né? Não, a gente também quer adorar ele, então, né? Então, quando vocês acharem, conta para nós onde vai ser. Agora, veja bem como ele estava perturbado. O que ele tinha que ver lá com os sacerdotes, com os religiosos? Volte e meia, pode sair alguma coisa assim, ó. Vamos abrir uma porta aqui para os crentes, para os evangélicos, para os cristãos. Cuidado, cuidemos, amado, cuidemos, tá? Então Herodes, ele chama os religiosos para ganhar força. Você quer ver o versículo 7? Observa a sagacidade desse homem. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Olha só, Herodes chamando secretamente os magos. Ele sabia que os magos sabiam onde tinha nascido. Isso desde o Antigo Testamento, está entendendo? Desde o Antigo Testamento, eles já sabia. Então ele chamou os magos, chamou os religiosos, a parte particular. Ele disse, ó, diga para mim, aonde que esse menino chamado Jesus, ele vai nascer? Eu preciso, mas ele queria acabar com o menino. O diabo, ele jamais, ele aceita o nascimento de Jesus. Ei, Jesus nasceu no teu coração? Aí você fala, estou passando luta, prova, porque Jesus mora dentro de você, meu irmão, minha irmã. É muita coisa que Deus vai nos dando. Agora você quer ver uma coisa? Deixa eu mencionar aqui, ó. O Márcio está aqui, a irmã Jussara, dizendo glória, a Marlene, glória a Deus, a irmã Lenir, a Priscila, a Ana Paula, glória a Deus, a Dionelar, está todo mundo dando glória a Jesus. Dá glória a Deus à tua casa, Jesus está aí contigo, irmãos. O versículo 8, você vai observar a mentira desse rei Herodes. Ó. E, enviando-os a Belém, disse, ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Você acredita nisso, pastor? Falso, ele mentiu. Mentiroso. Olha ali, olha, você viu o porquê que tem ódio contra Jesus? Porque Jesus é o Filho de Deus. Ele nasceu da Virgem Maria, sim, mas ele é o Deus encarnado, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Oh, sabe por que unigênito? Porque ele foi o único. Você sabe por que foi primogênito? Porque foi o primeiro. Então Jesus, ele é primogênito e ele é unigênito, é o único Filho de Deus, tá? Então veja bem, irmãos, Jesus como homem, ele teve mãe, Maria, mas como filho não teve pai terreno, mas teve pai celeste. Depois você estuda sobre isso. Eu escrevi, Jesus como homem teve mãe, Maria. Como filho, não teve pai terreno, mas teve pai celeste. Isso dá uma controvérsia na cabeça de muitos cientistas, de muitos ateus, de muitos, eu diria, céticos, mas a verdade é que Jesus nasceu e ele está vivo. Você quer ver uma outra coisa? Deus começa a frustrar os planos de Herodes. Versículo 13, Lipe. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Ué, mas você leu no versículo 8 que ele queria adorar? É, mentiroso. Você viu? Por isso que o cristianismo tem que ficar, desculpe o termo, orelha em pé. O crente tem que vigiar todo o tempo.
O crente tem que estar, o cristão tem que estar orando todo o tempo, vigiando, cuidado. Agora veja bem, estava dizendo, eu também quero saber onde ele está, porque eu vou adorá-lo. E aqui já está dizendo que quer matar. Agora você quer ver uma coisa aqui, ó? E tendo-se eles retirado, eis que o anjo, olha o anjo que nós falamos ontem aí. O anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Eu fico pensando, esse anjo, que papel lindo, maravilhoso. Quantas vezes o Senhor manda anjo, e às vezes você muda de rua, você nem percebe, né? Depois você fala, eu passei lá pertinho, não tinha nem visto o tiroteio. Nossa, eu passei na rua de cima. E a gente não entende essas coisas. Ah, é? Isso, você não viu? Eu vi na televisão. Olha só, passei bem na hora. Só que passa desapercebido. É isso aí, meu pai. É o anjo do Senhor dando livramento. Ah, que coisa gloriosa. Mas então, né, Herodes, Deus começa a frustrar os planos do inimigo, tá? Eu estou falando do Natal e eu estou falando do nascimento de Jesus. Agora você quer ver o verso de número 16? Olha o que diz aí, verso 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriu dos magos. Olha só, você veja a fúria de Satanás. Visto que Herodes não sabia quem era o menino e não conseguia achar, até porque Deus escondeu, né? Eita, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Quantas vezes Deus nos esconde de uma situação, nos esconde de uma armadilha, nos esconde de um laço. Que Deus guarde a minha vida, que Deus guarde a vida da minha esposa, né? Que Deus guarde cada um de nós de todos os laços do inimigo. Eu abaixei aqui o som e não abaixo aqui. Mas enfim, irmãos, tá aí. Então, os meninos de 2 anos abaixo, irmãos, de 2 anos abaixo, deveria ser morto por Herodes. Por quê? O meu celular, irmão, está abaixando aqui, mas ali não abaixa. Então veja bem, amado, a fúria de Herodes contra a pessoa de Jesus. Manda matar os meninos. O que é isso? Amados, Jesus incomoda as trevas. Jesus incomoda aqueles que estão no pecado, que estão em trevas, que estão, eu diria, amados irmãos, na cegueira espiritual. Então veja bem, então Herodes, vendo que tinha sido iludido, meu Deus, ficou mais perturbado, iludido pelos os magos, como ditado, deu nó neles, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Então veja bem, pastor Júlio, a fúria, né? E o verso 19, você veja bem, Deus frustrou os planos de Herodes e Deus entrou na situação. Olha o que acontece agora. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Morto, porém, Herodes. Quem foi que matou Herodes, pastor? Foi Deus. Quem tem o controle de todas as coisas nas mãos, pastor? É o Senhor. Herodes agora está morto. Olha só. Por isso que eu perguntei para você, comemora o aniversário de Herodes? Não. O de Jesus há mais de 2000 anos. E aí, pastor? Coisa linda, né? Nós vemos aí o nosso Senhor Jesus Cristo sendo
sempre honrado, louvado por todas as gerações em todos os tempos. E Herodes, ele então é morto, e eis que o anjo do Senhor aparece num sonho a José no Egito, e o Senhor fala com o pai do menino sempre. Veja que Deus, ele não quebra princípios, e Deus, ele sempre cuidando do propósito. Eu quero voltar aqui, fazer uma colocação, algumas colocações aqui com os versículos anteriores, que esse espírito que usou Herodes lá, né, falando com aquela fala mansinha, né, falando, parecendo ser bonzinho, ainda age nos dias de hoje, tanto na política quanto nas religiões, e o cristão tem que estar atento a tudo isso. E hoje ainda, esse espírito que tentou matar Jesus e mandou matar os meninos de 2 anos para baixo, ainda tenta aprovar mortes de bebês e crianças ainda dentro do ventre. É o mesmo espírito, por isso nós cristãos temos que estar atentos com tudo isso, pastor. Exatamente, exatamente. Então, morto porém Herodes, eita nós, grava isso daí, grava isso, irmão. Morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor, ó o anjo aí de novo, ó, apareceu num sonho a José no Egito. Interessante que ele matou os cunhados, matou os filhos, matou todo mundo para não perder o trono, e perdeu o trono. Perdeu o trono, viu como é que é as coisas? É isso aí, a lei da semeadura, né? Então veja bem, o anjo falou para José, vai para o Egito e aguarda até eu te falar que volte. Tem muita gente que não consegue ouvir a voz do anjo, a voz do Senhor, e toma decisões precipitadas, né? Frisei isso, que ele perdeu o trono, porque Jesus está no trono até agora e ninguém tira o trono dele. Ninguém, nem a besta, nem o falso profeta, nem eu diria o dragão, jamais ninguém vai tirar. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, querido. Oh, glória! Estamos falando do nascimento de Jesus aqui, viu? Bem, Herodes está morto. Versículo 20, o que diz aí? Verso 20. Dizendo, levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Olha o texto, o versículo de número 19, Herodes está morto, mas agora Jesus vivo. E aí? Dizendo, levanta, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos. Tinha mais gente, hein? Os que procuravam a morte do menino. Está no plural ali. Glória a Deus! Estou sentindo uma presença aqui. Aleluia. Jesus está aqui no estúdio, hein, irmão? Ele está vivo. Eu não sei se está aí, mas ele está aqui, irmão. Glória a Deus. Aqueles que procuravam a morte dos meninos, Jesus matou, não foi só Herodes, não. O soldado matou também, pela colocação que está aqui. Os que procuravam a morte do menino. Herodes morto, Jesus vivo. Meu amado irmão, quem pode ir contra Israel? Quem pode lutar contra esse Deus? Agora vem uma pergunta aqui. O que é Natal para você? É somente o bom velhinho com as balas na salva? O que é Natal para você? É apenas o que se diz o Cristo que nasceu dia 25 e você vê o Papai Noel até, não sei por que desce pela chaminé, é estranho isso. Eu respeito, viu, irmão? Respeito e peço que respeita também, tá? Só que eu não creio nisso não, meu irmão. Quantas vezes acordava de 5 horas da manhã, ia lá debaixo da cama para ver se tinha alguma coisa. Ai, meu Deus, não tinha nada, só malemar o chinelo mesmo, né? Tá? Então o que é Natal para você? O bom velhinho, bonzinho? Apenas momento de comer e beber, tocar presente? Esse Natal é estranho, né, pastor? Esse Jesus comercial não traz alegria em momento algum.
traz ali aquela alegria momentânea, que é passageira, né? Você come e depois até pessoas exageram, depois fica empanturrado lá, tomando o Eno, né? O Epocler. Pessoas trocam presentes, uns ficam felizes, outros ficam até infelizes com o presente que ganhou, que foi trocado, achando que merecia algo melhor. Esse Jesus comercial, ele não traz felicidade, ele não traz esperança, ele não traz alegria permanente nos corações. Então tem que avaliar muito bem, viu, irmão? Eu não estou dizendo para você não festar, para você não se alegrar, para você fazer a festa. Faça, querido, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Olha, presta atenção, irmãos. Tenha Jesus não só o dia 25, honre Ele todos os dias da sua vida, tá? Então, Natal é Cristo, que não é um menininho da manjedoura, não é, não. A pessoa chega por causa da tradição e fala, olha, é o menininho da mãe, é o molequinho. Não, irmão, não é não, não é. Vocês querem ver quem é Jesus? Apocalipse 1, versículo 8, para nós encerrar aqui. Olha aí, 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Eita, nós! Eu me alegro com isso, Aleluia. Pastor. Isso é Natal. Isso é Jesus. Isso é o nascimento, né? O Augustinista está dizendo, meu Deus! É isso aí, irmãos. Eu sou Alfa, eu sou Ômega, eu sou o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Como que dizendo, tentaram me matar quando eu nasci, penduraram numa cruz, me perseguiram, cuspiram, me maltrataram, me mataram ali. Só que tem um detalhe, venci tudo isso. Por isso que em Cristo somos mais que vencedor, pastor. Porque Natal não é presente, não é panetone, não é champanhe. Natal é a presença daquele que nasceu e vive dentro do seu coração. Pastor, eu não entendia Natal assim. Então que o seu Natal verdadeiro comece hoje, com ele nascendo e vivendo dentro do seu coração, tendo o seu coração como um trono, aonde o rei que rege o mundo eternamente governará a sua vida. O mundo conhece um Jesus, eu diria tradicional. O mundo conhece um Jesus religioso, pastor. O mundo conhece um Jesus, nada contra, do panetone, tá? O mundo conhece um Jesus de presentes. O menininho da manjedoura. É o menininho, mas nós conhecemos um Jesus que colocou o nosso nome no livro da vida. Aleluia! Colocou o nosso nome lá. Ele está aqui. Eita, meu Deus. Aqui, pastor, ele está aqui. Ele está aqui. Eu sinto ele. Eu estou sentindo ele aqui. Aleluia. Então, eu digo, meu amado irmão, você quer ver? Coloca para mim aqui, o Lipe, Lucas 24, o versículo de número 31, depois acho que o 32, olha o que diz aí, Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E disseram um para o outro, porventura não arder. Você não está sentindo o coração arder aqui? Muito, pastor. Meu Deus! Aleluia! Eu estou sentindo meu coração arder. Aleluia! Não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Eu estou abrindo a Bíblia Sagrada, meu irmão.
Oh, Monerias está dizendo aleluia. Pastor Augusto, meu Deus. O Márcio está dizendo, ele está aqui no Japão. Tá no Japão, tá em Ibiporã, tá aqui no estúdio, tá lá em Angola. E o coração ardendo, pastor. O coração ardendo. Aleluia. Então, para muitos, o Natal é amanhã de fato, tudo bem, amém. Não me ignore, até porque não estou ignorando, irmão. Mas eu estou dizendo que você precisa conhecer muito mais do que o velhinho, o bom velhinho, do que os presentes. Você tem que conhecer aquele que é presente todos os dias, aquele que ele disse, estou convosco todos os dias, até porque quem pode dar presente e quem não pode, não ganha presente, mas Jesus está presente. Eita. Posso dar um versículo, pastor? Sim. Vamos lá, o senhor perguntou quem é esse Jesus, né? Vamos lá, Isaías 9,6, um texto bem conhecido, e ele diz assim, ó, porque um menino, começa com um menininho, porque ele nasceu, né? Pequenininho, nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, ó, o menino nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Não é um bebezinho da manjedoura. Vamos ler esse versículo de novo, pastor, é demais esse versículo. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Meu Deus do céu, Aleluia. Esse é o verdadeiro Natal, o Cristo que nasceu, o Cristo que nasce no coração daqueles que creem, amados. Se eu estiver falando com alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, entregue a sua vida ao Senhor. O pessoal está dando glória a Deus aqui, ó, desejando Feliz Natal, Macleide, que maravilha. Você quer ver um outro versículo, que coisa linda? Coloca para mim Marcos 16, deixa eu me ver aqui, o verso 6, 16 verso 6, que diz aí, olha. Porém, ele disse-lhes, não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis que o lugar onde o puseram. Olha aí o que diz aí o anjo. Porém, ele disse-lhes, não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, o que foi crucificado, já ressuscitou, já venceu a morte, ele não está aqui não, eis o lugar, ainda mostrou, ele está aí? Ó. Não, ele já ressuscitou. Está vazio o túmulo, mas os corações de quem crê está cheio. Aleluia. Isto é Natal, isto sim é o verdadeiro Natal. E para encerrar, meu irmão, porque a gente vai longe aqui, né? Olha, nós queremos desejar a você boas festas, mas aquela mesa farta, né? De vários pratos, coloque Jesus na mesa, ore abençoando e dizendo obrigado, Jesus, porque o Senhor nasceu no meu coração. E anuncie Jesus para os seus parentes, não de forma impositiva, mas de forma, eu diria com todo amor, com toda paciência, com todo respeito. Quem sabe você pode ganhar uma alma aí nessa mesa farta, até porque ele vai estar aí, viu, amados? Isso aí nós queremos deixar para vocês aí um Feliz Natal, boas festas, e nós já estamos comemorando, né, pastor? Nós já estamos comemorando. Pastor, para encerrar aqui a minha fala, se você for ao túmulo de Siddhartha Gautama, né, o Buda, tá lá os restos mortais dele. Se você for a Meca, tá lá os restos mortais de Maomé. E se você for lá com muito respeito, né, os católicos, lá no Vaticano, os papas que faleceram, que morreram, estão lá os restos mortais dele. Mas se for a Jerusalém, aonde Jesus Cristo foi enterrado, vai ter uma plaquinha lá, não está aqui, já ressuscitou. Exatamente, como é que diz lá? Telestai, como é que é? Telestai. Exatamente, meu amado irmão.
Pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que tava? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551.